O meu boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuense, no nosso grupo no Facebook, no nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. As nossas entrevistadas de hoje é a dona Rosinha e a filha dela, a Mariana, a doutora Mariana. Boa noite, dona Rosinha. Boa noite, gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, dona Rosinha e Mariana, eu vou fazer uma pequena apresentação de vocês, para o pessoal aqui de Bambuí lembrar quem é a dona Rosinha e saber também quem é a doutora Mariana. Vamos lá então. A socióloga e assistente social e professora Rosinha Borges Dias, ela nasceu em Itambé, distrito de Santa Rita de Cássia, em 29 de agosto de 1943. Ela é filha de Genu Assis Borges e Adélia Alves Borges, casada com o Dr. João Carlos Pinto Dias. O casal tem os filhos Mariana, Ruth, Marcos e Lúcia, e tem 8 netos e um bisneto. Dona Rosinha cursou o primário lá em Cássia e o ginasial, o normal e a faculdade de serviço social em Ribeirão Preto, em São Paulo. Após a pós-graduação em Sociologia e Saúde Pública, ela fez em Belo Horizonte. Foi diretora da Escola de Serviço Social da PUC-MG. Acompanhou de perto, teve participação significativa e foi parceira em toda a trajetória do médico cientista, o saudoso Dr. João Carlos Pinto Dias. Atualmente, a dona Rosinha mora em Belo Horizonte, mas também em Bambuí, onde a família é proprietária da fazenda Água Santa, nas proximidades da comunidade São Francisco de Assis. Esse aí é um retrato bem resumido da dona Rosinha. Agora vamos da doutora Mariana. A doutora Mariana Borges Dias nasceu em Bambuí em 12 de fevereiro de 1966. Filha, do Dr. João Carlos Pinto Dias e da dona Rosinha. É mãe da Clarissa e o companheiro dela é o Roberto. Ela é médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, com especialização em clínica médica no Hospital João Pinheiro e em atenção domiciliar interdisciplinar pela FAMESP. Pós-graduação em gestão de projetos de investimento em saúde pela ENSP. Médica do Serviço de Toxicologia Clínica no Hospital João 23. Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, também foi médica da Prefeitura de Belo Horizonte, coordenadora geral de atenção domiciliar no Ministério da Saúde. Tem vasta experiência em toxicologia, rancenologia, clínica médica e atenção domiciliar. Ela é atenção básica domiciliar profissional. No Ministério da Saúde, participou de vários programas em órgãos como Anvisa, UNASUS, ANCP, CONAS, CONASCENS, OPAS, BID, OFD, Fiocruz e vários outros. Especialista em política pública de saúde, informadas por evidência pelo Instituto Sírio-Libanês. Representou o Brasil em fóruns no Peru, Dinamarca, França, Costa Rica e Guatemala. Palestrante, já proferiu mais de 200 palestras no Brasil e no exterior. Reside atualmente em Brasília. Parabéns a vocês duas pelo belo currículo e é um prazer e uma satisfação muito grande ter aqui no nosso estúdio, mesmo que virtualmente, a dona Rosinha e a doutora Mariana, para a gente bater um papo aqui e falar da trajetória, não só do Dr. João Carlos, mas também da dona Rosinha e também da doutora Mariana. Vamos começar então o nosso papo aqui com a dona Rosinha. Como e onde a senhora conheceu o Dr. João Carlos? E quando vocês vieram aqui para Bambuí? Quando vocês mudaram para Bambuí, dona Rosinha? Eu conheci João Carlos na década de 60, eu acho que especialmente no ano de 1960. Ele estava, eu conheci numa reunião, um movimento assim grande de juventude lá em Ribeirão. E ele já estava fazendo medicina, então era o que a gente chamava de JUC, Juventude Universitária Católica. Eu era ainda estava fazendo o curso normal para ser professora, eu
era JEC, Juventude Estudantil Católica. E nesse movimento tinha embrenhado nesse movimento aí de jovens, havia uma grande extensão de ideais, de ideias de vontade de melhorar o mundo, muito entusiasmo entre todo mundo jovem de querer um mundo mais humano, mais justo. Né? E quando teve uma das reuniões, cada grupo atuava na sua própria escola. Mas, de vez em quando, tinha um grupão. Nesse grupão, eu entrando na sala, dali a pouco começa a reunião com o João Carlos falando. Eu nunca tinha visto, mas fiquei impressionada com o entusiasmo dele, com a clareza que ele tinha, como ele demonstrava muito compromisso, muita vontade, muita coragem de tentar melhorar o mundo e fazer as coisas, atenção às pessoas mais pobres, às pessoas mais doentes, mais humilhadas. Né? Isso tudo dava um ânimo no coração da gente, parece que transpirava bem. A partir desse dia, nós ficamos muito amigos. Ele ficou amigo não só de mim, mas da minha família toda. Eu tinha um irmão que fazia medicina também, o Arias. Então, através do Arias, o João Carlos e de mim, ele introduziu na nossa casa, lá em Ribeirão, que era uma casa de muitos filhos, casa muito alegre. Ele sempre estava por lá. Isso há uns 2 anos. Só começamos a namorar em 62, em novembro de 62, e casamos em 65, quer dizer, 5 anos depois que a gente se conheceu. E eu considero que nossa vida, os nossos ideais, nossa vontade, nossa missão no mundo começou em 60, não no dia que casamos, em 65. Vocês foram para Bambuí em 65, quando nós nos casamos. Aí casou e veio para Bambuí. Bambuí. Fazenda. A gente morava na Água Santa. Depois que a gente foi, quando as meninas nasceram, Mariana, depois Fonte, a gente, um pouco depois, 1 ano e pouco depois, a gente tinha uma casinha pertinho do Instituto, na cidade. Nós vamos falar dessa trajetória do casal aqui em Bambuí. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Mariana. Mariana, você é um dos 3 filhos da dona Rosinha e do Dr. João Carlos que nasceu aqui em Bambuí, mas você morou aqui por pouco tempo, né, aqui em Bambuí. Quais lembranças você tem aqui da sua infância aqui em Bambuí, Mariana? Olha, primeiro é da própria fazenda, né? Aquele clima de muita vaca no curral e tomar leite cedo, o milharal cheio, o barulho das galinhas, né? Cheio de manga, cheio de goiaba. Então, esse contato muito próximo com a natureza, com os animais, com a fazenda, isso foi uma coisa muito feliz na minha vida. E falando da natureza também, uma grande característica são as jabuticabas de Bambuí, do quintal da minha madrinha, Dona Mariazinha e seu Urquiza, ali na Rua dos Expedicionários. E, assim, eu me sentia muito bem ali naquela casa da Dindinha, subia, passava tardes inteiras na jabuticabeira, ela tinha um quarto só com revistinhas e em quadrinho, onde eu começava a ler, e eu gostava demais ali da Dindi e do Padrinho. Tinha um pão ali na esquina também, um pão sovado do João Bahia, que é uma lembrança de Bambuí muito presente na vida, não só minha, mas da família inteira até hoje. Quando a gente vai para Bambuí, as encomendas que nós temos atrás um pão sovado para mim. Se você puder levar um pão sovado, uns 10. Eu distribuo para Deus, minhas primas e todo mundo. E eu me lembro também ali do posto onde o papai trabalhava. Ele sempre levava a gente para o trabalho. Né? Lá atrás tinha um viveiro das cobaias, onde era injetado o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas. Então a gente entrava ali para dentro, brincava com essas cobaiazinhas todas, né? Com o porquinho da Índia, com o macaco. Eu lembro muito dali. E eu fui para a escolinha ainda pequena, tinha uma escolinha infantil também, e eu passei poucos meses, porque... E no comecinho de 70 a gente já se mudou de Bambuí. Então eu nasci em 66, foram 4 aninhos aí, mas muito felizes, e eu me sinto muito bambuiense. Tenho muito orgulho de falar que sou bambuiense. Sempre voltamos. Esse ano a gente, logo no 1º de janeiro, assim que o papai partiu, o primeiro lugar que nós corremos, no dia seguinte a gente arrumou as malas e foi para Bambuí. Porque
que é o lugar do nosso chão, do nosso acolhimento, da nossa raiz, da nossa quietude, é Bambuí. Bacana. Dona Rosinha, a senhora teve uma experiência marcante no povoado de Cansanção, lá na zona rural de Minas Novas, lá no Vale do Jequitinhonha, né? Vamos falar aí desse trabalho que a senhora fez lá. Eu gosto muito dessa palavra cansanção. É uma erva medicinal, não é isso? E ela pinica também. Uma erva, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Ela pinica a pele. Mas esse foi um projeto que eu fiz, eu como professora que eu era do curso de serviço social. E fiz com estagiárias, com 3 estagiárias de serviço social. E esse projeto foi aprovado, eu tive recurso para fazer as viagens, chegar lá. O João Carlos, de longe, foi orientando tudo. Ele não participou ativamente, mas porque era doença de Chagas. Qual que era o nosso objetivo ali? O nosso objetivo era entrar numa comunidade, fazer uma imersão junto com aquele povo. A gente nem fala que é uma comunidade, porque eram casas dispersas, né? E que tinha pelos dados da SUCAM, daquele tempo, tinha uma imensa pessoas, densidade de barbeiros e de pessoas com doença de Chagas. Mas, daí, qual foi o objetivo da gente? Foi lá para, primeiro, conhecer como eles viviam e para ouvir como que eles, do ponto de vista deles, eles explicavam a doença, explicavam a vida dele, se aquilo era uma coisa importante ou não para a vida dele, o que eles pensavam da vida, o que queria viver. E a gente chegava e já ia direto para a roça, a gente não ficava na cidade, não. E ficava lá, era casa, não tinha luz elétrica nem nada, a gente só punha o colchão do chão, numa das casas lá nos colhia todo mês. Mas foi muito interessante, durou. Primeiro a gente fez essa pesquisa participante, que é aquela pesquisa que você escuta as pessoas, faz a partir das pessoas. E demorou uns 2 ou 3 anos. E só vou contar um casinho para vocês saberem como é que é, o que era. Teve uma vez que a gente chegando lá, que a gente estudava, minhas alunas, a gente ia 2 vezes por ano, em julho e em janeiro a gente ia lá. E a gente estava andando lá naqueles trilhos da roça, assim, encontramos uma senhora que a gente já tinha entrevistado, muito legal. Oi, como é que a senhora está indo? Ela falou assim, minha filha, eu estou aí compondo o mundo. A hora que ela falou isso, me deu uma... eu respirei fundo, falei, será que eu ouvi direito? O que será na vida dela? Eu estou ali compondo o mundo. Depois que ela foi me clareando, por que ela estava compondo o mundo? Porque naquele lugar, onde não tinha muitos recursos nenhum, ela era, lá se chamava colhedora de menino, parteira, e era a raizadeira também, ela conhecia de raiz, estava sempre ajudando os outros. O marido ia cortar a cana lá perto de Ribeirão Preto, em Sertãozinho, ela ficava com os filhos, era uma viúva com o marido vivo, porque eles ficavam trabalhando, e ela fazendo a parte dela. Ela estava lá, alegre não posso dizer, mas assim, em pé, de coragem. Naquele momento, ela me deu uma lição muito forte, porque eu pensei, se ela, sem nenhuma condição maior de estudo, de recursos, ela está fazendo a parte dela para esse mundo ser melhor, o que eu estou fazendo para isso? Então, a partir dessa, eu estou aí compondo o mundo, isso mudou a minha vida. E a partir daí eu comecei a ver, para eles a doença de Chagas não tinha tanta importância igual tem para os estudiosos. Para eles era uma das doenças que eles enfrentavam. E não era o pior era a fome. Não era a doença, era a fome. Né? Mas foi uma experiência muito humana e que marcou muito, tanto a mim quanto o João Carlos, que chegou aí alguma vez lá com a gente, mas foi uma coisa que fundamentou muito minha mente e coração. Continuando, a gente vai agora fazer uma pergunta para Mariana. Mariana, seu bisavô, seu avô, seu pai, lógico, por parte de pai, né? E sua mãe, claro,
deram uma contribuição enorme para o combate à doença de Chagas, e Bambuí foi o cenário dessa marcante história. Você consegue resumir aí a atuação de seu pai aqui em Bambuí, a atuação dele, em especial a dele aqui em Bambuí, ô Mariana? Foi para Bambuí, antes de mais nada, para dar continuidade ao legado, ao que o pai dele tinha deixado, né? O pai e o avô. Porque com a morte muito precoce do meu avô, muitas pesquisas em doença de Chagas iniciadas aí ficaram sem continuidade. Então, meu pai se viu internamente intimado. Ele conta para a gente que a ideia dele lá atrás era fazer obstetrícia. Mas, quando o pai dele morreu subitamente, no meio de tantas coisas importantes acontecendo, ele não teve dúvida nenhuma e direcionou a vida. Então, a primeira coisa e motivação dele ir para aí é a pesquisa. Só que quando ele vai para pesquisar, para entender, para conhecer, ele encontra uma realidade de tamanha pobreza, de carências tantas, de dificuldades tantas, de pessoas tão doentes. Como eticamente ele ia deixar de cuidar dessas pessoas? Então, primeira pesquisa, mas em segundo lugar o cuidado. Ele começou a cuidar, a atender no posto como médico, ele era um médico excelente, né? E ele teve muitos e muitos pacientes, ele seguiu aquelas pessoas que o meu avô começou a atender lá no começo da década de 50, meu pai seguiu por 40 anos essas pessoas. Então, primeira pesquisa, o segundo, cuidado. E depois, constatando tanta injustiça social, tanta dificuldade, a doença de Chagas que só aumentava por causa da presença maciça do barbeiro, né? Então, como que ele não poderia trazer soluções? Então, além da pesquisa e do cuidado, ele começa a fazer também educação popular, ele começa a levar inseticida e testar inseticidas nessas casas, ele começa a visitar essas casas e fazer programas de melhora de moradia. Ele traz as professoras rurais de Bambuí, que foram importantíssimas, para entenderem disso e começar a educar desde a criança moradora da casa, para saber que a casa de pau a pique, de sapê, precisava de ter um revestimento diferente, que existia um bichinho chamado barbeiro que trazia doenças importantes. Então, essa questão da educação popular, da pesquisa, do cuidado com inseticida, e depois, mais à frente, né, junto à Fundação Nacional de Saúde, a SUCAM, ele poder implementar políticas públicas para combater, né, a causa, para tratar a consequência e para continuar pesquisando, e ele levou isso até a Organização Mundial de Saúde, né? Ele teve muitas vezes em Genebra, ele foi consultor de vários países da América Latina e de outros lugares. Então, Bambuí foi o grande berço, Lindomar, da atuação dele geral. Ele, como um grande homem que foi, né, ele tinha e foi completo em tudo que ele fez. Ele foi pesquisador, ele foi médico, ele foi educador popular, ele foi agente de transformação por vias políticas públicas, e ele deu um grande legado para o combate da doença de Chagas, não só em Bambuí, em Minas Gerais e no Brasil, mas no mundo. E tendo Bambuí como o grande berço de tudo isso, que deu consistência a ele, para ele poder levar tudo isso que ele fazia aí, mundo afora. Foi muito marcante, né, a passagem dele, como já tinha sido do pai dele, né, do seu avô, o trabalho que foi feito aqui, a dona Rosinha sempre junto, acompanhando. Eu lembro da dona Rosinha, morava ali bem pertinho. A gente foi vizinho ali na rua Doutor Dilemano, na época chamava Cônego Ulisses ainda, né? E eu cheguei a ver algumas atividades lá dos dois, lá no Instituto, a gente chamava Instituto, né? Instituto. Não era, depois é que mudou de nome, né? Mas antes era Instituto. Vamos voltar então aqui com a dona Rosinha. Marcante também, dona Rosinha, foram as suas participações, né, a participação da senhora no projeto Construir a Esperança e o Trabalho, e a atuação na Casa Madre Teresa de Calcutá, em Belo Horizonte. A senhora continua ainda atuando lá ou já encerrou essas atividades? E como era, o que a senhora fazia lá nessa Casa Madre Teresa de Calcutá? E faço, porque eu continuo atuante, voluntariamente, e já tenho quase uns 17 anos, 18 anos que eu frequento lá. O que é essa casa? Porque
principalmente há uns 15, 20 anos atrás, o tanto de pessoas, famílias na rua, especialmente mulheres com filhos pequenos nas ruas, nas calçadas, debaixo dos viadutos. Então, nós temos a gente chama aqui mestre, eu chamei também de profeta das ruas, de Maurício, que a gente chama. Ele fundou esse lugarzinho que ele acolhia mulheres que tivessem filhos nas ruas. E primeiro a gente conversava muito e via se ela queria ou não sair da rua. Então arrumar uma casinha com ela, né? Ajudar a colocar as crianças em escolas. Muitas vezes davam certo, muitas vezes estava dando muito bem, de repente vinha uma recaída das drogas, porque quem vive na rua era muito das drogas. Até hoje, segunda-feira, mês passado, eu estive lá na casa da Tereza e me deu, o coração ficou doendo, porque estou vendo uma família lá, que incrivelmente, eu quase não ter filho, a Cíntia, que é a moça que a gente estava vendo, ela tem 5 filhos. E não está dando conta, nenhum deles tem autismo. E ela não está com ânimo para levar a vida, né? Então, esse amparo, né, Deus ajuda muito a gente, tem hora que a gente tem que persistir, é difícil, mas ao mesmo tempo enriquece a vida da gente. Se eu não tivesse contato frequente, diário, com pessoas de outros níveis sociais, com outras lutas pela vida, eu penso que eu não seria um ser humano. Eu acho que eu sou hoje um ser humano melhor por causa dessas pessoas que tocam o coração e que faz a gente... Aí eu volto lá em 1960 com o João Carlos. De vontade de mudar a vida, vontade de ajudar, vamos para frente, vamos fazer campanha, vamos em frente com entusiasmo, com alegria. É isso que tem sido até hoje. Parabéns, com todos continua altos nativa. Continuo, se Deus quiser, até eu morrer. Parabéns, muito bom. Vamos voltar então agora com a Mariana. Mariana, você tem uma excelente experiência em toxicologia clínica, atenção domiciliar e rancenologia, contribuição aqui de Bambuí também, né? Porque Bambuí tem um trabalho aí já bem marcante nessa área de rancenologia. Inclusive, né, com trabalhos publicados, dentre essas áreas, né, qual você deu a sua maior contribuição? Você enxerga aí, nesse trabalho que você fez, alguma ligação com aquilo que seu pai desenvolveu aqui em Bambuí? Lindomar, na verdade, nessas 3 grandes frentes de atuação aí, tudo tem dedinho de João Carlos, né? A toxicologia, que foi logo que eu ainda estava na faculdade, né, e trabalhei no João 23, tinha a parte de animais peçonhentos que está muito ligada à medicina tropical. E papai foi presidente da Sociedade de Medicina Tropical, e a gente ia a congressos juntos, apresentava trabalhos, eu sempre na área mais dos peçonhentos, ele na área da doença de Chagas. Hanseníase, assim como doença de Chagas é uma doença que fala que é uma doença negligenciada e é uma doença muito ligada à questão social também. Então, logo que eu terminei a residência, fui trabalhar numa colônia, né, igual tem aí em Bambuí também, aqui em Santa Isabel, em Betim, no bairro de Santa Isabel, e pude fazer o recenseamento de todas as colônias de Minas, estive em Bambuí fazendo, e amo de paixão a questão da hanseníase. Mas foi na atenção domiciliar, Lindomar, que eu acho que eu encontrei uma grande missão, um grande propósito, e talvez seja a área onde eu mais dei uma contribuição, né? Diz a história que, mamãe confirma isso, quando eles estavam lá no começo, quando eu nasci, em 1966, 67, e ela já fazia visitas domiciliares às casinhas, aos casebrezinhos aí da área rural de Bambuí. Tinha uma cestinha de pano que minha avó tinha dado e ela levava a bebezinha Mariana, que ainda estava amamentando. Então, assim, eu nas visitas junto com eles aí na área rural. Eles juntos. Meu pai ia lá olhar os bebês. Eu conversar com as mulheres. Conversar com as pessoas, entender o contexto da doença de Chagas, onde acontecia. Então, aquilo, de alguma maneira, né, penetrou pelo meu sangue e eu passei a entender que é dentro do domicílio que a gente não vê só a biologia da pessoa, mas a gente vê a biografia dela.
a gente vê toda a história de vida, e quando a gente fala em saúde pública, e está aí a área da saúde pública, né? É muito importante a gente conseguir entender esse contexto geral do adoecimento e o tanto que a casa pode favorecer ou piorar isso, e o tanto que o domicílio pode substituir meios habituais de cuidado em saúde. Né? Eu acredito profundamente, passei muitos anos da minha vida mostrando que a internação domiciliar pode ser tão ou mais efetiva que as internações hospitalares. E por causa disso eu fui chamada, né? A gente começou a fazer essas visitas domiciliares de deshospitalização em Betim, no final da década de 90, depois em Belo Horizonte. Fui chamada para o Ministério em 2011 para escrever a experiência nossa de Betim, de Belo Horizonte, transformar ela numa experiência brasileira, e assim foi, nasceu ali o programa Melhor em Casa, que hoje já está em mais de 1.000 municípios brasileiros, ao alcance de mais de 96 milhões de pessoas, com mais de 2.100 equipes atuando em todos esses territórios, áreas rurais, áreas distantes, grandes cidades, favelas, para poder fazer o cuidado e a internação domiciliar dessas pessoas. E a minha vida, talvez a minha maior contribuição foi nessa área, nesses 15 anos, acabei de sair agora, no começo de janeiro, nesses 15 anos à frente, né, formulando e implementando esse programa no Brasil, em todo o país. Excelente essa sua contribuição, é marcante, é um trabalho que deve ter te dado aí muita satisfação em fazer, né, pelo alcance, né, do trabalho. E de ser a saúde pública que, de alguma maneira, está no meu sangue desde que eu nasci, né, sempre pensando no coletivo, sempre pensando no SUS, sempre pensando nas pessoas que mais precisam, a exemplo da minha mãe e do meu pai, sempre. Você seguiu direitinho os passos da mãe e do papai. Enquanto a gente está falando aí, o pessoal está vendo aí algumas fotos aí que a gente está mostrando aí. A gente tem até foto aí do seu avô, do Emanuel Dias, junto com o Otaviano, só lembro do Otaviano Glória, dona Rosinha? Otaviano, uma foto dele com o Otaviano, deve ser lá no coqueiro do Glória, né? Uma foto, tem foto aí também do Dr. João Carlos, ainda criança, o pessoal está acompanhando essas fotos aí. Vamos voltar então aqui com a dona Rosinha. O trabalho da senhora, em especial do Dr. João Carlos, foram extremamente importantes para consolidar e avançar, né, no tratamento da doença de Chagas. A senhora esteve sempre presente, acompanhou tudo. Dá para destacar aí o aspecto mais relevante desse trabalho de mais de 50 anos, dona Rosinha? Mais de 60, viu? Se começou na década... Carlos. Ah, sim. O Dr. João Carlos foi mais ou menos 52 anos, né? Mas com o João Carlos agora ainda está presente, né? Porque ele mudou de lugar, mas ele continua comigo também. Uhum. Mas é o seguinte, primeiro, que eu acho que foi muito importante, a gente tinha os mesmos ideais, os mesmos sonhos, sabe? Isso nos aproximou muito mais. Não foi aquela, estou apaixonada. Primeiro começou com uma admiração, né? E pelos sonhos, pelos ideais, e coisas que a gente quer fazer na vida, o entusiasmo, pela alegria de viver. Então nós começamos essa cumplicidade assim, e sempre que eu podia, eu gostava de área rural, sempre gostei. Eu sou nascida em área rural, né? De pai e mãe sem estudo, né? Quase nada de estudo, 2 anos. Mas com uma humanidade tão grande, meu pai tinha tanta assim, dedicação e dor no coração. Hora que via alguém sofrendo, ele dava um jeito de ir lá ajudar e ensinou isso para a gente desde pequenininha. Mas voltando no João Carlos, gosto muito de visitar, conversar com gente da roça, aprendo muito com eles, e o João Carlos me levava muito nisso. E me lembro também, muitas vezes ele me lembro muito de uma viagem que nós fizemos à Bolívia, o doutor Zilton Brenner estava junto, e João Carlos e eu, visitando as casinhas muito ainda cheias de barbeiro e tudo, e eu ficava sentada, conversava um pouquinho com as mulheres, a minha alma parece que estava ali junto, e eu
queria transmitir uma solidariedade, uma fraternidade com aquelas mulheres, né? E que estava sempre acompanhando, sempre observando e elogiando muitas vezes a sabedoria das mulheres. O João Carlos sempre abriu muito a minha participação. Ele não tinha ciúme, nem... Eu tinha um pouco de ciúme da doença de Chagas, que eu falo, casou primeiro com a doença de Chagas, segundo comigo. Ele é mais é uma brincadeira, mas a gente vive até hoje juntos, com muito companheirismo, e graças a Deus, tentando melhorar o mundo todo dia. E deram uma contribuição muito grande e muito importante, com certeza. Vamos voltar aqui com a Mariana. Mariana, seu pai teve uma vida intensa de trabalho, de pesquisa, né? Aí eu quero saber, sobrava tempo aí para vocês? Como é que ele foi como pai? Agora vamos falar do ser humano, Dr. João Carlos Pinto Dias. Pai muito inteligente como era, né? Era um grande contador de histórias, punha os filhos todos de noite na cama, contava histórias incríveis, né? Fazia teatro com a gente, eu já fui Chapeuzinho Vermelho, já fizemos Três Porquinhos, e gostava muito de viajar também, tinha gente, né, no carro e levava para a praia, ia ensinar a pegar onda no mar, andar de bicicleta. Então, na infância foi muito atuante. Mas à medida que a doença de Chagas, a pesquisa, o trabalho, os filhos crescendo, tendo que pagar a escola para todo mundo, o tempo dele junto a gente, de fato, foi ficando cada vez menor. Mas quando havia esse tempo, era um tempo de extrema qualidade. Né? Às vezes, coisas que eu ficava matutando e pensando semanas, quando eu tinha a oportunidade de ter uma conversa de 10 minutos com ele, tudo clareava, tudo resolvia. Ele e minha mãe sempre foram e continuam sendo, né, os meus maiores nortes, né, orientadores das maiores decisões da minha vida. Então, assim, muita qualidade, muita parceria, muita inspiração para mim, eu acho que para os meus irmãos e para todo mundo que conviveu com ele. Ele foi, apesar do trabalho intenso, ele foi um pai presente e, quando estava junto, a relação era intensa. Às vezes a presença é muito mais em qualidade do que em quantidade de horas, mas de uma qualidade extrema. Bacana. A gente pergunta isso geralmente sobre o pai, porque a mãe é sempre mais presente. A mãe desdobra, né? Muito mais. E às vezes a gente pergunta sobre o pai para ver se realmente tem aí aquela entrosamento, né, que sempre deve existir, né, na família, relacionamento de pai e mãe com os filhos. Vamos então agora voltar aqui com a dona Rosinha. Dona Rosinha, alguma coisa ainda que a senhora gostaria de colocar, que eu não perguntei para a senhora? Quero falar. É o seguinte, eu quero agradecer muito o povo de Bambuí pela acolhida que eles tiveram, o João Carlos, a minha, toda a família. Nessa passagem do João Carlos, eu li o que eu li de bonito que o povo de Bambuí escreveu sobre ele, me emocionou demais. Várias vezes eu chorava de ouvir as pessoas contando o caso, como que o João tinha uma capacidade muito grande, tem até hoje, influencia a gente nesse sentido, de se solidarizar com as pessoas. Então, quando ele tinha um paciente na frente, o paciente era o mais importante do mundo. Ele escutava e ele era amigo do paciente. Tanta gente falando dele, e falando que era uma pessoa, falou, eu fiquei bem emocionada, falando que era o ser humano mais humano que eu tinha conhecido. Eu achei isso muito bonito aí de Bambuí. Né? Muitas coisas, que ele era um herói para muita gente, que ele era muito amigo, ele era como se fosse da família. Né? Isso é uma coisa muito bonita. E eu, apesar de não ter nascido em Bambuí, eu me sinto de Bambuí. Bambuí faz parte das minhas raízes também, né? E dos filhos, né? E quero continuar essa presença minha, tudo por aí, sempre, porque eu esqueci de falar que quando eu fui para Bambuí, no comecinho, nos primeiros anos que eu fiquei em Bambuí, eu fui professora também de sociologia no colégio que tinha aí um ginásio, foi antes da Mariana nascer. Casei em 65, né? Acho que nesse ano mesmo
nesse ano mesmo eu dei aula até você nascer, aí eu não tive mais jeito. Isso foi muito bonito. Eu me sinto muito bambuiense e agradeço muito ao povo de Bambuí. Tivemos E você também pela entrevista. Duas ex-alunas da senhora, a Neuzi Faria e a Inês Barros, foram alunas da senhora no curso normal, me parece que lá no Domicílio Torres, era isso? Exatamente, Domicílio Torres. Elas viram a chamada lá e deve... Vou dar um abraço para vocês, hein, meninas? Vocês estão aí também compondo o mundo? Vocês estão aí fazendo a sua parte? É isso. Vamos então ver com a Mariana. Tem mais alguma coisa, Mariana, você gostaria de falar para os nossos seguidores aí do Biografias? Só dizer que é uma satisfação imensa para a gente, né? Esse reconhecimento, esse momento para a gente conversar um pouquinho e aprofundar e lembrar, né, da presença do meu pai e dizer que a gente está por aí, está por aqui, sempre à disposição para compor esse mundo junto, como a mamãe falou. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aí, a dona Rosinha e a Mariana, foi um papo muito agradável e muito esclarecedor, né? A gente agradece aí pela participação. A gente vai ficando por aqui com nossa entrevista de hoje. Na sexta-feira a gente volta falando aí sobre uma partida de futebol aí de quase 90 anos entre Bambuí e Itapiraí. Faz parte aí da nossa história. A gente vai estar falando disso no nosso resgate na sexta-feira. A gente então vai ficando por aqui. Boa noite, dona Rosinha. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, minha mãe. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima vez. Até a próxima. Um abraço. Um abraço para todos vocês. Emily, um abraço para você também. Emily, um abraço. Aí, ó.